quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que nós vamos ler duas passagens. A primeira passagem está em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Depois nós vamos ler outra passagem que está lá em Lucas. Mateus 13. Quem já abriu Mateus 13, vai lá no versículo 53. Nós vamos ler do 53 até o 58. Mateus capítulo 13, quando Jesus havia terminado de proferir várias palavras e várias parábolas. Jesus havia acabado de ensinar, e as parábolas principalmente a respeito, do reino dos céus, das últimas coisas, Jesus comparando ao que é semelhante ao reino dos céus, e ele termina este ensino. Então vamos ler no versículo 53 de Mateus 13, em seguida. Tendo Jesus proferido essas palavras, retirou-se dali, e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que maravilhavam e diziam: donde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade dele. Eu quero destacar aqui no versículo 55, essa primeira frase, essa pergunta que é lançada, dizendo assim, versículo 55, não é este o filho do carpinteiro? E também, agora se você puder, um versículo lá em Lucas capítulo 4. Depois de Jesus proferir essas palavras, eles se maravilhavam dos seus ensinos, da sua sabedoria, e perguntam entre si: não é este o filho do carpinteiro? Agora em Lucas 4, o versículo 22. Lucas 4, 22. Que bom que tem gente mexendo na Bíblia aí, gente, procurando no celular. Que bom que você pode acompanhar a leitura. Lucas 4, 22 diz assim: todos lhe davam testemunhos, se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos seus lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Só mais esse versículo tá bom. Não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho de José? Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, primeiro de nos reunirmos neste momento, neste lugar, mantendo o distanciamento necessário, usando as máscaras, mas também unidos, ó Senhor, num só espírito, unidos num só corpo, como fosse o corpo do Senhor. Agora, Senhor, também queremos orar pelas pessoas que estão nos acompanhando nas suas casas, através da internet, pelo YouTube, pelo Facebook, que a Tua palavra chegue aonde ela precisa chegar, que a Tua palavra não encontre resistência nesse coração, que essa mente esteja aberta para a verdade mais importante que nós precisamos ouvir, a verdade da sua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, duas sentenças aqui que eu destaquei: não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho de José? Eles se maravilhavam
Ah, ele é filho de José, né? Filho do carpinteiro. Então eles associavam Jesus à sua família, mas eles associavam Jesus ao seu pai. Ao seu pai, né? Maria não foi escolhida pelas suas excelentes qualidades. Pode ser até polêmico essa minha declaração. Maria não foi escolhida pelas suas excelentes qualidades. Ela foi escolhida porque ela era esposa de José. Esposa de José. As profecias em Jesus vão se cumprindo por causa de José. José, quando o anjo veio falar com ele, chama ele de filho de Davi. Se a monarquia estivesse vigente, José seria o próximo rei de Israel. Era um homem simples, mas de uma importância muito grande. Ele era nobre. E José era o homem que Deus escolheu. Para Moisés, o Ariovaldo Ramos tem essa citação que ele diz: para Moisés, Deus confiou o seu povo. Para Davi, Deus confiou o seu reino. Para os profetas, Deus confiou a sua palavra. E para os apóstolos, Deus confiou a sua mensagem. E para José, Deus confiou o seu filho. Para José, Deus confiou o seu filho. Você cria para mim o meu filho. Você vai ser pai desse menino. E nós conhecemos a história. E é sobre José como pai que eu quero falar para você, porque nós vivemos uma das maiores crises da nossa história. Não é a crise sanitária, não. Embora seja muito grave, estamos vivendo uma crise grave de problema de saúde no nosso país, na nossa cidade, no mundo todo. Não é uma crise econômica, não. Já tivemos crises piores, nossos pais já enfrentaram crises piores, nossos avós já enfrentaram crises piores. Nós não estamos vivendo uma crise econômica. A nossa maior crise que eu queria falar com você hoje, nós estamos enfrentando, é a crise da paternidade. Crise de paternidade. O que está acontecendo com a figura do pai hoje em dia? O que aconteceu? O que fizeram com a figura do pai? Significa paternidade nos dias de hoje. Então, José vai nos ajudar a responder essas perguntas. Porque a sua maior missão foi ser pai. E José foi o melhor pai que Deus poderia escolher para criar o menino Jesus, junto com sua mãe. Nós estamos enfrentando uma crise de valores de pais. Estamos à procura de pais autênticos. E está muito difícil. E essa crise de pais tem gerado filhos de mais... Eu não vou nem citar aqui as sequelas e as consequências que as famílias estão enfrentando, que os jovens estão enfrentando, que os adolescentes estão enfrentando por causa dessa crise da paternidade. Eu não vou nem citar as sequelas, as consequências, que tipo de gente que estão os nossos líderes futuros, que tipo de homens que vão ser os líderes futuros, esses pais que estão no meio, que seus pais estão no meio de uma crise de paternidade. Que tipo de líder que nós vamos ter? Mas eu queria responder essas perguntas contando um pouco da trajetória de José. Por que eu disse que ele foi o servo mais extraordinário? Ah, mas você não sabe, outros servos de Deus, Moisés, mas na minha opinião, nesse momento, José é o servo mais extraordinário porque ele assumiu a responsabilidade de pai.
o seu ministério não foi potentoso, grandioso, José não fez sinais, José não fez maravilhas, José não ficou muito rico, José não teve muitos servos. José foi pai. Foi pai. Pai de Jesus, pai de Judas, de Tiago, a Bíblia está dizendo, e também de mulheres, foi pai de meninas. José foi pai. Então, por que José então foi extraordinário? Primeiro lugar, porque ele assumiu a sua responsabilidade de pai, protegendo a sua família. Protegendo. Vocês conhecem a história? Ele estava desposado com Maria. Maria era sua noiva. E eu preciso explicar que os casamentos judaicos tinham 3 estágios diferentes. Primeiro vinha o compromisso. Cadê os jovens? Cadê os jovens, os namoradores aí? Primeiro vinha o compromisso. Como é que era esse compromisso? Com frequência o compromisso era ajeitado pelos pais ou por um conselheiro, estando o casal ainda na adolescência. Esse compromisso. Olha, juntava os pais lá e vamos separar o menino e a menina, vamos separar que eles vão ter um compromisso futuro. Ou alguém cuidava disso. Depois vinha o noivado, que era um relacionamento com laços legais, que durava 1 ano. Durante o noivado, o casal não morava junto, mas cada um em separado. E não havia relações sexuais. Caso um dos dois não quisesse concretizar o casamento, tornava-se necessário o divórcio. E a penalidade para a fornicação entre um homem e a noiva de outro era a morte por apedrejamento dos dois. Aí vem o terceiro passo, que era o casamento propriamente dito. Foi durante o segundo estágio que Maria se viu grávida. Maria estava noiva de José e aparece grávida. A lei mosaica facultava um homem divorciar-se da sua mulher se encontrasse nela qualquer coisa indecente. Imagina os irmãos, José estava noivo de Maria. E a Maria aparece grávida. E ele então não queria causar escândalo. José ele queria fazer a coisa discretamente. Ele ia se afastar da moça discretamente, porque podia ser muito perigoso para ela. Ela poderia ser apedrejada. Mas o que acontece? Deus fala com José. Deus fala com José, E aí ele recebe a mensagem de que aquela mulher, foi concebida pelo Espírito Santo. Não temas, José, não temas em tomar esta mulher por tua esposa. Então o anjo do Senhor falou com ele: vai lá, essa mulher está grávida, ela concebeu do Espírito Santo, mas toma ela como sua esposa. Não se preocupe, não tenha medo do que as pessoas vão pensar de você. Vão talvez acusá-lo de você ter engravidado a moça ainda noiva. Pode ser que vão acusar a moça de ter engravidado de alguém, mas não tenha medo. Protege a moça. Então José protege a Maria. Ele cuida das coisas. Ele foi avisado. Então ele protege a Maria dos riscos. E depois do nascimento do Senhor Jesus, o menino estava correndo risco, porque o rei Herodes mandou matar todos os pequeninos, todos os bebês. E o anjo veio e falou com José. O anjo não falou com Maria, falou com José, com o pai, com o líder da casa, com o homem. Olha, pega esse menino e a sua mãe e foge. Vai para o Egito. E eles então fugiram.
Por quê? Porque é o homem que tem que proteger, é o homem que tem que ser o protetor da casa. E Deus veio e falou com José: olha, pega o menino e a mãe e vai para o Egito, fica lá, porque ele corre risco de vida. E ele então, como um homem que protegeu a sua mulher, ele pega ela e leva lá para o Egito. E o menino passa um tempo lá no Egito. Depois, o próprio anjo, o outro anjo, a mando do Senhor, avisa José, o anjo fala com José: pode voltar, pode voltar. E ele então procura Nazaré. E ele vai criar o menino em Nazaré. Então, Deus está falando com o pai. Deus fala com o pai. Deus manda o pai casar com a moça, que não vai ter problema nenhum. Deus manda o pai pegar a esposa e levar para um lugar seguro e criar o filho. Deus manda o pai trazer de volta o filho. Então José cumpriu esse papel de pai, protegendo a sua família. A segunda coisa também, que eu vejo que José foi um servo extraordinário, que ele assumiu a responsabilidade de pai, educando seus filhos. Esse termo aí, esse assunto é sensível. Por quê? Quem é que cuida da educação dos filhos, geralmente? A mãe. Quem é que vai na reunião dos pais? A mãe. Quem é que cobra a tarefa e ajuda o filho a fazer a tarefa? Quem? A mãe. Ou então o pai passa a roupa enquanto a mãe faz isso, ou o pai lava a louça enquanto a mãe toma a tarefa. E eu tive a graça de ser pai. Vocês sabem disso. E eu ia levar na escola, e eu participava das reuniões, e eu estava envolvido em tudo que tinha respeito à educação da minha filha. Estava lá. Dava um jeito e ia lá. Ou então o pai, que não pode ir, ele precisa reconhecer e apoiar esse trabalho. Olha, no meu horário não vai permitir isso aí, mas você vai, porque eu sei que você está cuidando dos interesses do nosso filho, mas muitos pais não querem essa preocupação, não querem esse desgaste. Eu não tenho cabeça para isso. Eu estou cansado, bem no meu dia, na hora que eu posso descansar um pouco, vou ter que ir nessa reunião. E aí essa educação é terceirizada. E José ensina a Jesus o ofício da carpintaria. É ele que é o filho do carpinteiro, e ele não é conhecido também como o jovem carpinteiro. O pai transmite esse conhecimento para ele. E na cultura judaica, era tarefa do pai cuidar da educação do filho. Quem ensinou as escrituras para Jesus foi José, o pai. Porque nessa época, 90% das mulheres hebreias não eram alfabetizadas, elas não sabiam ler as escrituras, e era o homem quem lia, e era o homem quem ensinava o filho, que sentava com o filho para ler, para estudar, para fazer a tarefa. E nós precisamos observar essa qualidade de José, pais, cuidando da educação do seu filho. Ler com ele. Mas eu não sei tudo, mas fica junto. Lê para mim, E dá um jeitinho de fazer as perguntas e observar se a resposta está certa. O pai não precisa ser PhD, não precisa ser formado, mas precisa fazer o filho descobrir a resposta por ele mesmo. Precisa estar ali. Já encontrou a resposta, como é que é, corrigiu, fez a prova, está certo.
Então, essa questão de estar junto é a tarefa do pai. Em terceiro lugar, meus irmãos, José, nós dizemos esse servo extraordinário, ele cuidou da vida espiritual da sua filha. Ele protegeu, ele educou e ele cuidou da vida espiritual da sua família. Jesus e seus irmãos. Jesus e seus irmãos. Conforme a Bíblia está dizendo. E José cuidou da vida espiritual. Quando, destacando aqui, o menino Jesus nasceu, conforme a lei de Moisés, José levou ele para ser consagrado, depois do 8º dia de nascimento, e apresentou ele no templo, e ofereceu ali, deu um sacrifício de um par de rolas, de pombinhos, conforme a lei ensinava, e uma vez por ano, eles iam a Jerusalém, na festa da Páscoa, na celebração da Páscoa. E José cuidava dessas coisas, de levar a família. Então eu percebo a influência do pai na formação do caráter dos filhos. A influência de José na formação do menino Jesus. Aquele homem sábio. E ele era o sacerdote da casa. Às vezes eu acho engraçado que eu vou fazer uma refeição na casa de uma família ou uma coisa, e a mulher da casa, pastor, ora. Aí eu falo, não. Quem deve orar é o dono da casa. Ou então ele deve designar alguém para fazer a oração. Eu falo sempre isso. Não é a mulher que manda o pastor orar, não. É o marido que manda. E o marido, ou ele ora, ou ele pede para alguém orar. Ele pode até pedir para a mulher orar, mas ele deve exercer o seu papel de líder espiritual da casa. Ele precisa assumir essa função. Não. Eu que vou mandar orar. Eu que mando. Isto é princípio de autoridade. E há um escritor, o John MacArthur, ele escreveu um livro, O Resgate do Pensamento Bíblico, que eu ganhei de presente. E eu fiquei arrepiado quando eu vi esse trecho que eu vou ler para os irmãos. Ele disse, nossos meninos precisam aprender a humildade, mas também devem aprender a ousadia e a coragem. O único meio de alcançar esse equilíbrio é por meio de uma compreensão de quem é Deus. Temos deixado de ensinar que Deus é nosso Pai, com atributo de um Pai divino, por isso temos perdido a verdadeira compreensão da masculinidade imitativa. Por causa disso, nossos meninos se afastam para uma das duas trincheiras. Presta atenção, meus irmãos. Ou eles adotam a humildade sem ousadia, o que nos meninos é efeminado, ou eles adotam a ousadia sem humildade, atitude que acaba sendo destrutiva. Ou seja, maridos violentos ou maridos banana. Porque não foi formado a imagem do pai, a figura paterna está faltando ali, e ele não aprendeu sobre ousadia, sobre coragem. Eu não estou falando de machismo. Machismo é deturpação do papel que Deus criou. Estou falando de figura masculina e atitude masculina que o homem precisa ter. Então tem uns homens que relaxam em casa e que deixam a mulher assumir todas as responsabilidades, e a mulher tem iniciativa e ela vai na frente e ela vai fazer coisa, e o homem descansa e relaxa, e a mulher se arrebenta, e quando ela chama ele de banana,
pá. Quando ela reclama que ele não faz nada, pá. Ou ele é um banana, ou ele é agressivo. E nós precisamos encontrar esse equilíbrio. E José nos ensina esse equilíbrio. De formarmos homens. Por isso que eu disse que é uma das maiores crises de identidade que nós estamos enfrentando. A gente dá vontade de chorar. De andar na rua, ver 2 adolescentes de mão dada. 2 meninos de mão dada. É vontade de chorar. Faltou a figura masculina. E ainda, comportamento imitativo. Ao invés de imitar o comportamento do pai, eles estão imitando o comportamento da celebridade, do influencer. Estão imitando o comportamento daqueles formadores de opinião. Estão imitando o comportamento daqueles que têm milhões de seguidores nas redes sociais. Eles imitam porque é moda, comportamento imitativo. Mas ele precisa ter a sua vida com Deus resolvida e o seu pai precisa passar a ele. Agora, se não tem o pai, Deus precisa levantar uma figura masculina. Um tio precisa levantar um amigo, um irmão da igreja, quem sabe um discipulador. O pastor é muito, o pastor não dão conta, né? É muita gente, mas quem sabe Deus vai levantar uma figura masculina para esse menino se espelhar. Hoje estou falando sobre os homens por causa de José, mas quem sabe uma oportunidade eu posso falar para as meninas. Eu posso pedir a ajuda da Lília, né? Porque, meu último ponto, por que José foi o servo mais extraordinário da história? Porque ele assumiu a sua responsabilidade de pai, transferindo dignidade à sua família. Dignidade. Não é este o filho de fulano? Até hoje, faz 30 anos que eu saí da minha terra, lá de Munhoz de Melo, mas esse fim de semana, sexta-feira eu fui. Fui ver a minha mãe. E aí a pessoa não me conhecia direito. Mas quem que é você? Eu falei, eu sou filho de João Moura. Filho de João Moura. Gostava demais do seu pai. Meu pai era um homem de muitas habilidades. Ele morava no sítio. Ele era o único que tinha habilidade de aplicar injeção na veia. As pessoas vinham de outros sítios para tomar injeção na veia do meu pai. Ele estudou até a 4ª série. Ele conseguia aplicar a injeção na veia. Ele era um excelente motorista. As pessoas compravam um carro, não sabiam dirigir. Ele que dirigia o carro para as pessoas. Lembro que os velhinhos da minha cidade, de Munhoz de Melo, precisavam receber a aposentadoria lá em Astorga. E tinha velhinho que meu pai levava eles para receber a aposentadoria. E tinha velhinho que não podia ir. Aí entregava o carnezinho do INSS, né, da aposentadoria, nas mãos do meu pai. Meu pai ia lá, recebia o dinheiro, entregava para os velhinhos. Ele fazia isso. No meu bairro, na minha cidade, era a única casa que tinha telefone. O filho estava lá em São Paulo, estava lá no Ceará, ligava para a mãe, aí o Nicásio ia lá avisar o morador vizinho que fulano de tal ia ligar. Aí as pessoas lembravam que o meu pai era uma pessoa desse tipo. Ele sabia encabar enxada, ele sabia amarrar vassoura, ele tocava violão, tocava rebeca. Ele era um homem de muitas habilidades. Pena que ele já faleceu, já tem quase 20 anos. Mas ainda hoje eu volto para minha casa e a pessoa não me conhece na minha terra, eu falo que era filho de João Moura. E você, pai, quando alguém ver o teu filho, você é filho de quem?
Eu sou filho, conheço seu pai. Conheço seu pai. É excelente pessoa, grande profissional, um homem de Deus, um homem de testemunho. Olha que coisa deliciosa ouvir isso. São valores, valores. Isso não pode ser perdido. E esse José, né, as profecias vão se cumprindo por causa da obediência de José. Não tem nada escrito, ele não escreveu nada. É apenas um relato da história bíblica. Mas a família de José viveu à sombra da sua dignidade. Ele transferiu a dignidade a seus filhos. Quando alguém ver o seu filho, pai, e perguntar de quem é filho, como é que seu filho vai dizer? Eu sou filho de fulano de tal. Eu sou filho de fulano de tal. Que pai que você teve. Que Deus nos tenha misericórdia de nós. Sabe o que as pessoas, os pais estão preocupados com o que eles vão deixar para os filhos? Essa luta desesperada. O que eles vão deixar para os filhos? O que eu vou deixar para eles? Meu querido, transmita valores, transmita princípios, transmita, né, caráter. Porque a história tem mostrado que ali no sepultamento, se tiver algum bem, vai ter conversa. Recentemente eu vi uma reportagem que 2 irmãos brigaram no sepultamento, no cemitério. Um foi dar uma facada no outro e o coveiro foi intervir e levou a facada. Sabe por quê? Por herança. Não foi por valores, não foi por princípios, foi por herança. Economiza um pouco da sua força de trabalho aí para ser um pai presente. Passear de bicicleta, jogar bola, construir coisas, fazer bagunça dentro de casa, fazer piquenique, levar ele para a igreja, buscar, envolver com ele nos ministérios que ele faz parte. Não terceiriza, não. Seja mais presente. Você vai lucrar absurdamente com isso. Assim como José. Que Deus tenha misericórdia de nós, de pai, que a gente enfrente essa crise de identidade e possamos ser os influenciadores da nossa sociedade pelo bom comportamento, para que as pessoas olhem para nós, para nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por essa história, por essas verdades. Nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades de compreensão. Pai, não deixe que sejamos marionetes do sistema. Não deixe que sejamos levados de um lado para o outro. Mas que sejamos os homens, os maridos, os pais, os cidadãos e, acima de tudo, os servos do Senhor na nossa sociedade, assim como José foi. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.